Vamos falar hoje de um homem muito legal. Eu gosto bastante dele. Ele é um diácono. E olha que para um pastor gostar de diácono não é fácil, né? É só você ver o diácono da igreja, Moacir, né? Algumas outras pérolas periclitantes por aí, né? Mas o Felipe era um cara legal, bicho. Felipe era um cara joinha. Felipe não tinha tempo ruim para ele. O tempo estava frio, ele fazia o sol brilhar. Mas Felipe tinha algo que era muito comum naquele tempo, dentro da clareza que o Espírito conduzia e direcionava aquele povo, aquela igreja nova, aquele tempo fresco, aquilo que, tudo que é novinho, já viu? A gente faz uma comidinha fresca, é diferente, né? A gente gosta tanto da comida que a gente guarda, no outro dia come requentada, não é a mesma coisa. A comida fresca, ela tem, né, um manjar fresco. A gente lembra muito bem quando o Senhor vai visitar, né? O Senhor Teofania, ele aparece como um homem lá para visitar Abraão, ele e 2 anjos. E a primeira coisa que Abraão diz para ele: o Senhor se assenta aqui, eu vou matar o quê? Um novilho tenro. E vou preparar coalhada fresca. Vamos preparar coisa boa. E já diz para a mulher: vai para o burralho, põe lá o pão, traz comida fresca. É esse o sentido que Felipe consegue construir a sua jornada. Ele nunca tem algo requentado para apresentar. Ele é uma pessoa dentro da igreja com uma percepção muito clara do frescor de Deus, do que traz verdadeiramente gosto, alimenta, sustenta a gente. Era um homem fora do seu tempo. Por isso que ele estava lá, porque se fosse no nosso tempo não cabia. Aqui o Felipe não cabia no ano de 2022. Não tem como. Ele não tinha espaço aqui. Ele é muito novo. Nós temos as dificuldades nossas de construção, tornou nós um povo rançoso, né? Gorduroso, extrapolou. Nós éramos para ser um povo missionário, nós éramos para ser um povo alinhado, exercitado com a obra do Senhor, com o chamado do Senhor, com as convicções do Senhor. E nós começamos a terceirizar as coisas, começamos a passar ela para lá, para fora, começamos a transmitir, pagar, fazer as coisas, e nós fomos engordando. E gordo, você sabe, ele perde a mobilidade, né? Ele não consegue mais ter a destreza, ele não consegue mais percorrer uma caminhada, ele demora mais. E aí a dificuldade sempre está mais com ele. Aí ele diz: mas não dá para chegar, que não dá para fazer, que não dá isso, não dá aquilo, ninguém me ajuda, ninguém vai. Porque Felipe traz o exercício correto. Ele está trazendo uma pessoa fina, aprovada, que se alimenta bem do Espírito, que consegue compreender as coisas espirituais com muita clareza, bem discernido todos os padrões. Ele vem da onde? Ele está lá em Samaria pregando, rapaz. O pessoal de Samaria se converte. Mas ele não era Felipe? Ele não era o cara que a própria Bíblia está dizendo, no capítulo 8 todo falando sobre ele? Diz que ele botava as mãos sobre os enfermos e eles se levantavam. Ele fazia curas, prodígios, chamou a atenção de Samaria. O povo veio ver: quem é esse homem? E ele podia lá montar o que ele quisesse, a igreja, o sonho, a realização dele. Mas o sonho, a realização, os desejos dele não era nada além do que estar em subordinação à vontade de Deus. Ele manda para Jerusalém e diz: gente, vocês precisam vir aqui. E lá vai Pedro e João, os apóstolos. Chegam lá e encontram o quê? Tudo organizado. Imaginou? O que eles encontraram lá? A igreja organizada, tudo certo.
Só tinha um Elimás lá. Sempre tem um ele mais, um ele menos, né? Sempre tem alguma coisa para destoar o negócio. E no meio disso, esse homem está lá, à disposição dessa comunidade. E ele, sendo esta grande bênção, a partir do momento que Pedro e João definem aquela comunidade, o Espírito Santo desce, a organização daquela igreja se estrutura, Filipe começa a sair devagarzinho. Ele começa a entender que Deus continuava a mover o seu coração para que ele continuasse andando nas aldeias dos samaritanos. O versículo 25 fala isso. Mas no versículo 26 chega no nosso ponto. Olha lá. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Uma das coisas que eu acho mais tranquilas, boas, de ver, um coração de Filipe não é um coração questionador. Ele consegue entender uma direção de Deus? Claro. Não levante a mão, você vai se ofender. Mas o pastor exagerado, 95% da igreja, estou sendo bem gentil, não sabe a direção de Deus para a sua vida hoje. Só aqui dentro, o pessoal aí nas igrejas, os crentes no mundo. Então, você pode compreender a diferença de como a gente está requentado perto do fresco que tinha Filipe. Quando a comida era posta diante de Filipe, o anjo do Senhor aparecia, ele já se colocava em prontidão para saber o quê? Quem será? O que eu tenho que fazer? O anjo ainda dá uma ordem para ele, muito legal. Você vai descer lá de Jerusalém, quem vai para Gaza, e naquele caminho tem vários pontos onde as pessoas tinham comércio nessa faixa. Mas o anjo diz para ele ficar onde? Tu vai ficar naquela faixa aonde não tem ninguém, aonde está deserto. Por quê? Porque eu não quero você no meio da confusão. Vai passar mais uma carruagem, vai estar um lá, dá 1 quilo de banana, dá 1 quilo de batata, e o cara vai estar ali, o que é que eu faço? O que Deus mandou eu fazer? É assim que a gente faz. A gente quer ouvir Deus e quer trabalhar para Deus no meio do furdunço. A gente, como eu quero servir a Deus, e a gente vai lá para o lugar da bagunça. Chega lá, está passando a carruagem, está passando o eunuco, indo embora. Mas a orelha do cara está lá, puxa, mas eu acho que a abobrinha hoje está um preço bom, com essa inflação que está, vou parar e vou levar uma abobrinha para casa. Aí ele chega em casa com a abobrinha e o eunuco chega na Etiópia sem Jesus. Porque a abobrinha é mais importante do que Jesus. E por que o anjo dá essa ordem tão explícita? Está no texto, irmãos, é nós olharmos isso com a maior clareza do texto, está dizendo, vejam a motivação desse anjo. Ele traz para ele uma direção, e na motivação desse anjo, ele é cooperador desse fato, desse momento. Ele não é um cara que está ali, porque lá no céu ele não tinha nada para fazer, e Deus disse, hoje tu está aí sem nada, vai lá para fazer com um cara sem nada, para ver se ajuda a vida de um sem nada. Não, o eunuco etíope era um homem importantíssimo, ele era um representante fiscal do governo, o cara era o tesoureiro, era o ministro da fazenda. Ele tinha várias coisas e obras que realizava, trabalhava e manifestava essas obras com a autoridade que tinha.
Mas a responsabilidade de botar Jesus no coração daquele eunuco não era de Filipe, também não era do anjo. Essa necessidade era comum àquele homem, e ela era profundamente interessada para Deus. Deus amava aquele etíope, Deus amava aquele homem, Deus amava o seu coração que buscava Deus sem ter direção nenhuma. E a ordem foi clara: dispõe-te, larga, abandona, para o que você está fazendo e vai para o lado do sul. A gente pensa assim que ele atravessou, não, ele estava na Samaria. Samaria onde? No norte. Gaza é onde? No sul. É assim, ó, Líbano, Israel, Gaza. Ele estava pregando aonde? Em Samaria, e veio pregando nas aldeias dos samaritanos. Ele estava trabalhando, ele não deixou de fazer o culto aquela noite, não deixou de pregar a Jesus. É só você ver versículo 25, ele ia de aldeia em aldeia pregando Jesus. Mas naquele dia, ele ia ficar naquela aldeia por algum motivo maior. Ele ia para outro caminho, ele provavelmente deveria voltar, porque ele viu que a necessidade dos samaritanos era grande, e Deus estava com ele fazendo a obra. Então vem o quê? O interpelar divino. O anjo aparece e diz: dispõe-te. Quem sabe ele estava querendo dar uma descansada, parar uns 2 dias. Poxa, gente, olha aí, já visitei todas as aldeias. Vem o anjo do Senhor e dá uma ordem definida: dispõe-te. E ele se dispõe. Vai para o lado do sul. E ele vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E ele foi. E ele falou: aparte o caminho que se encontra deserto. E ele foi. A Bíblia diz: e ele se levantou e foi. 27. Olha o que acontece, irmão. Quando nós estamos de acordo com as coisas de Deus, quando nós temos algo fresco no nosso coração, na nossa boca, quando algo fresco está na nossa mente, quando algo de Deus está transformando o nosso ser todo momento, quando nós estamos realmente na caminhada. Eu lembro muito bem, no seminário, um seminarista levantou a mão, bem empolgado. Ele disse: pastor, o senhor é plantador de igreja? Quem dava aula para nós lá, não de plantação de igreja, mas de outra matéria, ele tinha plantado já várias igrejas. E ele disse: dá uma dica para nós, como a gente consegue evangelizar. Ele parou, olhou para aquele monte e disse assim: eu não sei. Você imaginou um seminarista no seminário querendo aprender a evangelizar? Mas eu entendi o que ele tinha dito. Porque aquele homem tinha um coração disposto. Aquele homem estava sempre em algum lugar, visitando, fazendo, falando de Jesus. Aquele homem escutava muito bem Deus, e quando ele fazia, pois o etíope não estava passando bem na hora lá. Nós queremos às vezes que Deus venha na nossa casa, toque em nós, balance a gente, traga uma visão e mostre, fala de Jesus para aquele. Mas a nossa disposição nem de caminhar na rua nós temos. Para se encontrar alguém falar de Jesus, a gente não tem essa disponibilidade. Às vezes não temos a disponibilidade nem de caminhar no nosso quarto pedindo para que Deus nos dê pessoas que possam receber de nós um alimento fresco. 27. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, e que viera adorar em Jerusalém. A história chegou lá na Etiópia, e aquele homem foi trazido pelo Espírito para adorar em Jerusalém. Filipe não foi para a Etiópia. O Espírito foi lá e trouxe. Aquele homem tinha desejo de conhecer Deus. Ele queria saber quem era Deus. E ele, ao desejar saber quem era Deus, e ao desejar não comer mais
aquelas comidas rançosas da Etiópia, aquelas coisas ultrapassadas, aquelas coisas já caracterizadas por leis, e todo mundo sabe que a Etiópia tem uma proximidade, tem até hoje, né? A linhagem dos negros judeus, que são mais puros do que os negros brancos, na maioria das vezes. Por quê? Porque todo mundo sabe que o Salomão deu uma voltinha lá pela Etiópia. E aí lá ele teve os seus filhos, e lá as coisas tiveram um desenvolvimento, e está lá hoje, uma das maiores colônias judaicas do mundo está na Etiópia. Os etíopes têm lugares de grande valia em Jerusalém. Tem terras, tem tudo lá o que precisa, eles têm um grande acolhimento. Essa linhagem deles. Ou seja, esse cara, ele já sabia da Bíblia, ele já ouvia as leis de Abraão. Ele veio para Jerusalém para interagir com esse Deus que ele já sabia, mas queria conhecer mais. E andou em Jerusalém toda e percorreu todos os cantos dentro da sua categoria de oficial da rainha. E não encontrou ninguém. Você entende? Nem em todos os lugares tem um crente disposto a falar de Jesus. Pastor, os apóstolos estavam todos em Jerusalém? Estavam. Mas Deus escolheu Filipe, alguém que estava na Samaria, que não tinha voltado para Jerusalém. Ele foi mandado para ficar no caminho entre Jerusalém e Gaza. Ele ali naquele lugar, o Senhor faria uma grande mudança na vida dele e na vida daquele que estava buscando Deus, já não dentro mais do templo. Mas lá ia o etíope de costas para Jerusalém, a Jerusalém que afrontou, a Jerusalém que não quis o Messias, a Jerusalém que não aceitou ele, a Jerusalém que o crucificou. O etíope veio procurando a resposta para a sua vida e sua história, não encontrou. E deixando Jerusalém de costas, toma o caminho quem vai para a sua terra. Olha o que diz o texto. 28. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: opa, o Espírito começou a obra no coração do eunuco, o etíope, e agora o Espírito trata o coração deste homem Filipe, dizendo para ele o quê? Tu está aí no deserto, parado, no lugar que não tem ninguém, mas agora se aproxima uma carruagem. E o Espírito Santo disse a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, que a carruagem não estava devagar não, meu irmão. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender, se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Cadê os trâmites todos das pompas, das coisas? Você pode imaginar? Provavelmente tinham soldados atrás, soldados à frente, mas quando a carruagem passou, o Espírito Santo disse: corre do lado dela. E ele foi correndo. E o cara lá dentro, lendo em voz alta. Será que ele não percebeu que tinha alguém correndo do seu lado? A sua entrega pelo texto sagrado era tão grande que ele continua lendo aquele texto. E você pode imaginar Filipe: amigo, você sabe o que você está lendo? Você está compreendendo? E aquele homem então abre o coração e diz: como que eu vou entender se ninguém me explicar? E o coração daquele homem estava tão aberto que a Bíblia diz que ele para a carruagem, bota Filipe para sentar do seu lado. Diz: agora vamos caminhar junto.
32. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. E começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que seja eu batizado? Gente, o estudo bíblico aqui demorou horas. Aquele homem continua a viagem. E aqueles dois foram conversando, e chegou um momento que na explanação de Filipe ele diz: olha, quando o Espírito Santo desce, move o coração da pessoa a uma transformação e nos leva a uma obediência, e essa obediência é o batismo nas águas. E o interesse daquele homem era tão grande que, ao olhar ele para fora, ele contempla um lugar que tinha água, e ele então manda parar a carruagem e diz: espera aí, olha aí, tem água, o que impede que eu seja batizado? Dentro da nossa igreja batista seria um sacrilégio alguém com estudo bíblico de 2 horas e o cara já está pronto para o batismo. Mas quem que preparou o caminho da salvação daquele homem? Um anjo. Quem que evangelizou? Filipe. Alguém que sabia dar comida fresca. Aquele homem se empanturrou do melhor dos textos sagrados na mais fresca palavra que trouxe, ao ponto de transformar ele em vigoroso homem e responder ao chamado que Filipe estava apenas explicando para ele. Não houve nenhum apelo aqui. Ele que faz o apelo para Filipe, diz: Filipe, o que eu preciso fazer? Me deixa ser batizado. Eu quero seguir este caminho. Eu quero continuar bebendo desse Espírito. Eu quero me fartar do que é fresco do céu, e não das gorduras imundas, das coisas ultrapassadas e requentadas do meu coração e da minha vida. Não quero mais isso. Eu quero usufruir isso que é novo. 37. Filipe respondeu: é lícito. Olha, o teu pedido é perfeito. Poxa vida, nem eu, evangelista, pensei que tão fácil ia ganhar essa pessoa para Jesus. É lícito, é ótimo. Mas tem um porém: se tu creres de todo o teu coração. E a gente olha: pastor, eu creio de todo o coração, eu creio. Não, meu irmão, creio de todo o coração aqui. Ele não está dizendo que é para você declarar que você crê de todo o coração. Ele estava aqui através daquela comida fresca, daquela palavra reveladora nova, que chegou no coração do etíope. Estava dizendo: você, ao sair das águas, você será uma testemunha lá na Etiópia. E quando você chegar lá na Etiópia, ao ser testemunha, as pessoas podem não gostar muito de você. E você não vai lá para falar de Jesus aos 4 cantos. Você vai lá para falar de Jesus assim como você ouviu. Um anjo me trouxe, o Espírito tocou no meu coração, e eu estou falando aquilo que o Espírito já tinha colocado na sua vida. Ele estava trazendo para aquele homem, para que ele de forma alguma perdesse a fé da transformação que houve na sua vida, e que jamais negasse a Cristo. Vai ter Jesus no coração. Todo mundo no Brasil tem Jesus no coração. Que se existe um povo que tem Jesus no coração, é o brasileiro. Mas mata aí, destrói, vai tudo com Jesus no coração. Você quer ver um lugar que tem Jesus no coração? Cadeia. Eu não encontrei, nos anos que trabalhei no presídio, algum que não tinha Jesus no coração.
Não estou falando de pregações que eu fazia assim para a multidão maior do que vocês aqui. Estou falando individualmente, na hora dos aconselhamentos. Todos eles estavam ali, injustiçados, mas pediam que Jesus no coração desse força para eles. Todos assim. O problema deles é tem Jesus no coração. Aí a gente lê aqui, ele lê na Bíblia, e aí encontra um aí que diz, você precisa ter Jesus no coração, e diz, é verdade. Mas ele continua fazendo parte do PCC, com Jesus no coração. Ele continua fazendo parte do Comando Vermelho. Ele tem a saidinha de Natal, de Páscoa, ele continua assaltando com Jesus no coração e a arma na mão. Então você vê que essa banha fedida, esse sebo entranhou no meio do evangelho. Não se prega mais um evangelho autêntico, escutando a voz do Espírito, ouvindo um anjo ordenar. Faz, dispõe-te, vai. É agora o momento. Por quê? Porque ele já saiu de lá. Ele está passando no caminho. Vai ligeiro, rapaz. Toma atento. E ele na hora dispôs-se e foi. É isso que nós precisamos compreender, irmão. Está cada dia mais difícil de falar de Jesus, porque está mais difícil de acreditar em Jesus. Não porque Jesus deixou de ser acreditado, mas deixou de ser pregado. Não tem mais coração que tenha Jesus. A tristeza de um dia capaz de execrar a glória do Cristo da sua vida. As coisas que para nós muitas vezes achamos, interpelamos como muito pesadas e grandes, porque não existe um domínio de Jesus na vida. Se você olhar, a minha aqui está entre colchetes, é um texto que os mais antigos não possuíam isso, e que foi colocado, né? Não colocado, aí fica naquela coisa, cópia de cópia, vai saber qual cópia era mais velha. A cópia que foi copiada era mais nova, mas a mais velha podia ser que tinha esse versículo, a mais nova podia ser copiada da mais velha, que tinha esse versículo e que alguém esqueceu de passar. Mas está na Bíblia, ela é inspirada mesmo, não estou dizendo, só estou trazendo o colchetes, a forma do porquê. E aí nós começamos a ver, graças a Deus, que recuperaram ou que acrescentaram, não um acréscimo humano, esse poder, porque nós não conseguimos mais compreender, porque as coisas se tornam não a expressão do coração, mas é a expressão do que o outro me convence. E esse é o problema nosso brasileiro, irmãos, principalmente da igreja. Nós tentamos andar e viver de acordo com o que os outros nos convencem. Aqui Filipe não convenceu ninguém. Aqui foi um eunuco que disse, eu fui convencido por você. Eu creio nessa palavra aí. Eu sei quem é esse Jesus e eu quero servir a esse Jesus. Quando ele traz isso, desnuda o seu coração e ele se prontifica, quero servir. Eu quero servir. Eu preciso ser batizado. Eu não desejo, eu tenho que ser batizado. Há uma obrigação no coração daquele homem. Eu preciso ser batizado. Eu preciso ser batizado. E Filipe diz, opa, é lícito, se crer de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se você lê um texto desse e o seu espírito não move em você, pode ser que você esteja mais longe do que eu pensei. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu estou disposto a morrer por essa verdade. Eu estou disposto a perder todas as honrarias que eu tenho de tesoureiro da rainha, porque eu encontrei um rei muito maior.
A rainha me deu privilégios e eu venho de carruagem para Jerusalém, eu volto, eu cuido dos seus tesouros, eu sou um homem bem rico com todas as necessidades, mas nada supria o que eu tinha aqui dentro. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Você imaginou o etíope? Eu creio. E ele disse: para esse carro já. E pararam o carro. E a Bíblia diz: ambos desceram a água. E Filipe então batizou o eunuco. Quantas testemunhas estavam ali? Ninguém, o lugar era deserto. Que culto abençoado, que presença de Deus. Um culto de dois, que o anjo prepara o culto, o Espírito dá a dica do texto, o eunuco no poder do Espírito faz a leitura do culto da manhã, e então o pregador vem e prega a simplicidade do evangelho novo e que transforma. E a partir do evangelho fresco que entra, aquele homem não tem outra coisa a não dizer: eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus. Você reconhece que Jesus é o Filho de Deus? Então ele é este fresco, este queijo novo, esta coalhada doce, esta paixão que nos envolve, é esse azeite que cai sobre a face e que nos unge todo dia, é este vinho que ao ser tomado revigora todo o nosso ser, é esta água que mata a nossa sede. 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Você pode imaginar? Acabou o culto. Cadê o pregador? Já o Moacir já passou o Uber aí, já levou ele. Já foi embora, cara. O Espírito Santo disse o que para ele? A coisa está boa, mas nós temos pressa. Você vai voltar lá onde você estava e vai continuar fazendo o mesmo trabalho. Não no mesmo lugar, obviamente, mas dentro do chamado que Deus tinha dado para ele. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. Imaginou o eunuco? Ué, cadê o homem? E agora o que eu vou fazer? Vou voltar para Jerusalém, quem sabe alguém me explique. Porque apareceu um homem doido, falou umas coisas para mim, eu fui batizado, tenho Jesus no coração, mas não sei o que fazer. É isso os crentes de hoje. Eu tenho Jesus no coração, mas não sei o que fazer. Eu tenho Jesus no coração, mas não sei o que tomar decisão. Eu tenho Jesus no coração, mas não sei nada. Olha só quem tem Jesus no coração. Você está vendo porque o pastor está afirmando isso? Você quer saber quem tem Jesus no coração? Olha quem tem Jesus no coração, meu filho. Quem tem Jesus no coração? Final do versículo 39. E este, o eunuco, foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Não volta mais. Cara, eu tenho coisa boa para contar para minha família, para os meus amigos. Eu tenho algo novo para falar para a rainha. Eu tenho algo novo para falar para minha terra. Eu não volto mais. Eu vou para frente. Eu vou caminhar. Porque isso invadiu meu coração. E essa alegria eu tenho que compartilhar com todos. Você acha que aquela viagem ficou longa? Ficou curtinha. Quantas vezes ele leu aquele texto e releu e viu e relembrou o seu batismo e relembrou a pessoa do Espírito Santo vindo sobre ele, relembrou o seu coração confessando: Jesus é o Filho de Deus. Ninguém ouviu a não ser Filipe, mas os céus ouviram. E Filipe, versículo 40, a Bíblia é legal, né? Ela dá. Filipe foi arrebatado, meu Deus, foi para o céu. Não. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, o que ele fazia? Evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Voltou para o norte. Ele estava pensando em voltar para o norte, por isso que eu falei lá no começo. Ele chegou ali e disse: eu vou voltar agora. Não, tu vai descer lá para Suína.
Foi. Depois Deus botou ele no caminho e ele continuou caminhando para Cesareia. Deus tem algo fresco para mudar a nossa história. Já deu. E pode ser que você ainda tenha lembranças da mesa farta, do vinho novo, do azeite fresco, do pão que o Senhor se manifesta. O alimento que necessitamos para nós. Não temos outro lugar para correr. E nem outra ação a fazer. Senão, olharmos o bom exemplo de Filipe e dizermos: valeu a pena, esse homem era legal. Só que Filipe, no meio da igreja toda de Jerusalém, e grande igreja que tinha se formado naquela época, ele era apenas mais um. Ou seja, hoje nós temos ícones como Filipe, enquanto que devemos colocar na cabeça e pregar no meio da igreja que os Filipes são apenas mais um. Ícone na igreja? Só tem um, é Jesus Cristo. Rei na igreja? Só tem um, é Cristo. Glorioso, poderoso, só tem um, é Jesus Cristo. O restante é apenas mais um. Mas será que você já chegou no nível de ser mais um? Está aí um bom desafio para você ser mais um.